Boa noite, queridos. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida nessa noite. E eu queria saber quantos jovens nós temos aqui que decidiram por se tornar um agente de transformação onde você vive. Quero saber, nós temos alguém aqui assim? Nós temos alguém aqui nessa noite que decidiu que vai se colocar diante de Deus para que Ele use a sua vida para fazer diferença nesse mundo? Amém? Que coisa boa. Eu estava me lembrando, não sei há quanto tempo foi isso, não sei se tem uns 4 anos, eu não me recordo quando, talvez você se lembre melhor que eu. Foi trazida uma palavra aqui, que o avivamento viria através dos jovens. Alguém se lembra disso? Lembra? Eu não sei quanto tempo faz isso, mas alguns. Ok. Então eu queria dizer para você nessa noite que eu continuo crendo nessa palavra. Vou repetir esse negócio aqui. Eu quero dizer para vocês que eu continuo crendo nessa palavra. E se você crê nessa palavra, eu queria que você desse um glória a Deus agora. Aleluia. Queridos, hoje à noite, ao findar dessa palavra, eu quero fazer uma oração especial por vocês. E o tema da oração dessa noite vai ser que Deus levanta você como um ministro e uma testemunha dele na terra. E eu quero agradecer aí a Fabi, que me convidou com todo carinho, e também com todo carinho eu estou aqui. E eu vim aqui nessa noite para orar por vocês e fazer essa declaração de fé, que Deus vai tomar a sua vida e vai fazer de você um diferencial nessa nação. Deus vai levantar aqui nessa noite homens, mulheres, moços, moças, que possuem uma boca profética. Então, se você crê nisso, vai se colocando aí já no seu coração um peso de intercessão, de amor pelo que Deus tem para a sua vida, porque Deus vai fazer. E eu creio, queridos, que isso não será só para nós aqui não. Essa palavra, eu creio que é em nível de Brasil. Deus vai levantar em todo o Brasil, já está levantando uma turma muito jovem que vai carregar o peso da arca da aliança nos seus ombros, ou o peso da presença da glória de Deus nos seus ombros. E eu louvo ao Senhor, porque eu olho para você e eu vejo você inserido, eu vejo você introduzido nesse contexto, eu vejo você fazendo parte disso aí. Estou certo disso? Então, quem tem uma Bíblia aí, abra comigo uma Bíblia, a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, vai ser o primeiro texto que nós vamos ler. Hoje nós estamos usando muito Bíblia eletrônica, né? O seu celular. Então você pode aí abrir a sua Bíblia eletrônica aí no seu celular. E nós vamos, os que têm a Bíblia de papel assim como eu, abra a sua Bíblia então. Na carta aos Hebreus 11, versículos 24, 25 e 26. Glória a Deus. Vamos então meditar nesse texto. Os irmãos já encontraram a passagem bíblica? Ok, minha gente? Vamos lá? Diz assim o texto: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Bendito é o nome do Senhor. Pai, nós oramos nessa noite e abençoamos
a vida de cada adolescente aqui, de cada jovem. Ó Deus, de cada pessoa que tem um desejo no coração de acertar a vida diante de Ti e de se posicionar a favor, ó Deus, deste manto profético que o Senhor está lançando sobre a nossa nação. Há pouco nós oramos aqui pela nação, pedindo misericórdia, porque estamos vivendo um tempo verdadeiramente difícil, um tempo crítico, um tempo, ó Deus, talvez que nunca tenha acontecido antes na nossa nação. Mas nós também sabemos que murmurarmos, queixarmos e reclamarmos não muda nada. Antes, sermos intercessores e termos uma boca profeta e exercermos um ministério de profeta, somente essas coisas contribuirão para que essa situação mude. Então, Senhor, nessa noite, que essa palavra possa cair no coração de cada adolescente aqui, de cada jovem, e operar, ó Deus, uma obra transformadora em suas vidas, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a vida é feita de escolha. As escolhas que nós fazemos determinarão os resultados em nossas vidas. O que você vive hoje é resultado de uma escolha que você fez no passado. Se você está vivendo bem ou não está vivendo bem, tem tudo a ver com o caminho que você decidiu no outro tempo na sua vida. Porém, hoje nós temos a oportunidade de fazer uma decisão nova, escolhas novas. E serão essas escolhas feitas que farão com que daqui para frente algo possa ser muito melhor nas nossas vidas. De forma que o que vocês escolherem hoje, certamente, influenciará em todo o transcurso da sua vida, em todos os segmentos das suas vidas. Então, que possamos sair daqui como aqueles que foram sábios e fizeram a escolha corretamente. Acabamos de ler um texto na carta aos Hebreus. Esse texto é alusivo à vida de Moisés e fala um pouco sobre a vida dele. Moisés é uma personagem na Bíblia assim de alta fama. Falou Moisés, todo mundo sabe quem é, tanto no judaísmo, quanto no islamismo, quanto no cristianismo. Esse nome Moisés é conhecido, porque Moisés recebeu de Deus uma incumbência e conseguiu cumprir cabalmente com ela. E foi uma incumbência que não foi fácil, incumbência de retirar o povo do Egito e transportar o povo para a terra de Canaã. Foi uma missão muito árdua, mas foi uma missão assim honrosa e muito vitoriosa. E esse êxito que Moisés teve, esse sucesso que Moisés obteve, com certeza foi devido à escolha que ele soube fazer da sua vida, porque ele fez uma escolha muito bem feita. Apesar de que no primeiro momento, olhando aqui pelo registro da palavra, nós percebemos com muita clareza que não foi uma escolha fácil, foi uma escolha assim, dolorida, foi uma escolha difícil, foi uma escolha desafiadora que ele fez. Olha o texto de novo que nós lemos. Pela fé, Moisés, já como homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Irmãos, que escolha é essa aqui tremenda que Moisés fez? Essa escolha foi uma escolha da pesada, porque não sei se vocês todos sabem, mas Moisés, ele, quando nasceu, para que ele não fosse morto por Faraó, porque Faraó estava matando todas as crianças que nasciam, do sexo masculino, e por uma provisão divina, a sua mãe conduziu a sua irmã a colocá-lo num cesto, e ele foi colocado no rio Nilo, quando ele foi encontrado num lugar onde a princesa, filha de Faraó, e as suas assistentes se banhavam. Então, quando ele foi visto naquele cestinho, ela amou aquele menino e o levou consigo para casa, e a partir dele foi criado no palácio
de Faraó. Então, desde pequenininho, ele começou a ser privilegiado, porque ele foi criado pelo rei, foi criado pela filha do rei. E a partir daí, daquela adoção que foi feita, claro que a mão de Deus estava por trás daquilo tudo, né? Naquela adoção que fora feita a Moisés, ele acabou assim sendo muito beneficiado, porque ele foi criado como príncipe. Imagina como era um príncipe do Egito. Naqueles dias, o Egito era a nação mais famosa do planeta. Era como comparado hoje os Estados Unidos da América. Então, eles tinham culturalmente um grande avanço, eles tinham monetariamente uma economia bem estabelecida, eles tinham um poder bélico muito grande, politicamente eles eram bem resolvidos. Então, o Egito daqueles dias era a nação, Logo, Moisés sendo adotado ali como o filho da filha de Faraó, ou neto de Faraó, ele passou a ter gozo de privilégios e benefícios como príncipe. Imagine você, ele foi crescendo ali naquela ciência egípcia, na cultura egípcia, com todos os recursos financeiros, econômicos do Egito, de forma que ele se tornou alguém assim muito importante. Quando a Bíblia fala que ele decidiu, ou ele preferiu, renunciar a essa posição de filho da filha de Faraó, não era pouca coisa não, gente, ele estava deixando muita coisa. Ele era um príncipe, ele tinha muita coisa para deixar, ele tinha muita coisa para abrir mão, ele tinha muita coisa para abandonar. Então eu acho isso aqui interessante, porque essa escolha, imagine você, uma pessoa que tem tudo, do bom e do melhor, prestígio, fama, riqueza, glória, importância, uma pessoa que tem todos esses valores, esses predicados, para essa pessoa deixar isso, obviamente que num conceito e num contexto assim de uma compreensão mais lógica e racional, a gente só trocaria uma coisa dessa por uma melhor. No entanto, aparentemente, Moisés trocou por uma coisa pior. Porque quem que trocaria, aqui como diz o texto, o prestígio de ser filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado? Pare e pensa comigo. Ninguém racionalmente faz uma escolha dessa. Poxa, eu tenho todos os privilégios, todas as vantagens a meu favor. Eu vou trocar isso para sofrimento, para ser maltratado? Então, aqui nós precisamos meditar numa coisa. Só pode ser uma coisa dentro de um contexto melhor em que ele estava vendo. Olhando humanamente não parece ser melhor, parece ser coisa muito pior. Mas ele estava vendo alguma coisa muito melhor. Então, queridos, Moisés decidiu fazer uma escolha. E foi essa escolha que Moisés fez que definiu uma reescrituração de vida para a vida dele. Uma retomada de vida, uma nuance de vida que fez não só com que ele fosse abençoado, mas que ele conseguisse abençoar toda uma nação. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus volta a insistir com você. Deus está querendo usar a sua vida para abençoar muita gente. Se Moisés não tivesse feito aquela escolha, ele estaria lá, naquele tempo dele, teria permanecido ali, teria continuado a ter o gozo dos privilégios. Digamos que ele seria abençoado, ele seria o abençoado e mais ninguém. Mas com a decisão que ele fez, queridos, ele foi muito mais do que abençoado. Ele abençoou toda uma nação. E eu quero dizer para você, Deus está levantando você, querido, para fazer parte de uma geração que vai abençoar essa nação. A única coisa que você precisa dessa noite é dar ouvido que Deus está falando com você
e se colocar à disposição dele para que ele use da sua vida, para que ele faça acontecer, assim como ele fez acontecer com Moisés, ele faça acontecer com você, uma obra primeiro de transformação na sua vida, para que você se torne um agente transformador de muitas outras vidas. E aí, nessa noite você topa? Quantos topam isso nessa noite? Então ouça mais um pouquinho, porque aí eu vou te perguntar de novo para orar por você. Eu creio, Deus está levantando você, querido. Aqui então, continuando o texto, diz que ele não só recusou, que diz que ele recusou, ele não só renunciou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, ou seja, príncipe. Ele não só fez essa recusa, mas fez uma preferência. Interessante isso, ele fez uma recusa seguido de uma preferência. Às vezes a pessoa faz uma recusa de alguma coisa, mas não faz uma preferência de uma outra. Ela pode simplesmente, me recuso a isso, pronto, e ficar aqui. Mas aqui ele não só recusou a ser chamado de príncipe, ele optou por preferir ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. O que significa isso, gente? Significa, queridos, que muitas vezes, para você cumprir o chamado de Deus, nem sempre você vai ser aplaudido, nem sempre você vai ser aclamado, nem sempre você vai ser querido. Dizer a verdade, irmãos, é se expor a muitas resistências, a muitas oposições. Quando você diz aquilo que todo mundo quer ouvir, e você alegra e satisfaz as massas, as pessoas gostam, né? Quando você decide ir na contramão daquilo que as pessoas querem ouvir, portanto, você trazendo a verdade, aquilo que elas, não é o que elas querem, mas é o que elas precisam ouvir, você vai encontrar resistências no caminho. E é nessa hora que tem que ter essa disposição, como Moisés teve, de, se necessário for, ser até mesmo maltratado. É interessante que quando você estuda a Bíblia e você vê a vida dos profetas, eu não me lembro, irmãos, de nenhum profeta na Bíblia que teve vida confortável, fácil e que todo mundo gostava. Normalmente os profetas, as pessoas não gostavam muito deles. Mas quem não gostava dos profetas? As pessoas que não gostavam de ouvir a verdade, as pessoas que eram confrontadas, as pessoas que queriam viver à margem do que é certo, as pessoas que não queriam andar direito, as pessoas que não queriam fazer a vontade de Deus. Então os profetas, via de regra, eram maltratados, eram rejeitados, alguns eram presos, alguns eram apedrejados. Teve um que perdeu até a cabeça, outros eram cerrados pelo meio, né? Outros eram lançados no fundo de poço. Queridos, o que eu quero lhes dizer é que vida de profeta, muitas vezes, a bem da verdade, na maioria delas, não será uma vida de conforto. Ainda assim, eu insisto com você que Deus está te levantando com uma boca profética nessa nação. Não se deixe intimidar por isso. E aí, queridos, a primeira coisa que se precisa observar é um confronto que Deus vai fazer primeiro com você. Porque para se confrontar, primeiro é preciso ser confrontado. Para se transformar alguém, primeiro precisa de ser transformado. Para conquistar, precisamos primeiro ser conquistados. De forma que isso é muito importante. E para isso, eu queria que você fosse comigo na primeira carta de João. E vamos dar uma olhadinha ali em alguma coisa que João tem para nos ensinar. O capítulo é 2, o versículo 15, 16 e 17. 2, 15 a 17. 2,15.
a 17 de 1 João, está registrado o seguinte texto: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E você vai fazer a vontade de Deus e vai permanecer eternamente. Como é que é o tema, gente? Hein? Até que ele... uma geração movida? Então você vai viver eternamente. Que os valores da eternidade sejam fundamentados na sua vida. Que os valores da eternidade. Então, quando você lê esse texto comigo, você já começa a entender por que Moisés fez aquela escolha tão abrupta consigo mesmo. O texto fala aqui: quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meus amados, eu não tenho dúvida, os valores que Deus quer plantar na sua vida são valores de peso de eternidade. Qualquer outra escolha e opção que você fizer, digamos que Moisés tivesse feito a opção de permanecer como príncipe, tudo bem, ele seria abençoado como príncipe, mas nada de valor eterno teria na vida dele, e nada teria acontecido a partir dali, porque ele escolheu os valores transitórios do pecado, como diz lá o texto. Mas ele preferiu rejeitar os valores transitórios. Por que valores transitórios? A própria palavra diz: transitório é aquilo que acontece agora, está em trânsito, é passageiro. Então ele podia se dar bem na sua carne, podia se dar bem na sua alma, mas ele ia se beneficiar, se é que estaria beneficiando, que não tem benefício nenhum nisso, mas enfim, ele se sentiria como beneficiado momentaneamente, mas e depois? A vida não é só agora, tem um depois também aí. Então, meus amados, ele fez a opção certa. Ele preferiu abandonar os valores transitórios do pecado. Por quê? Porque ele tinha a perspectiva da eternidade. E aqui João diz que nós não devemos amar o mundo nem no que há no mundo. Quando diz amar o mundo, não está falando da natureza, não está falando das pessoas, está falando de um sistema, está falando de um comportamento, está falando de uma forma e estilo de vida que o mundo tem, que nada é compatível com você, que Deus escolheu e que você fez a opção de fazer jus a essa escolha. Então, queridos, aqui diz: não ameis o mundo, ou seja, esse sistema corrompido desse mundo. E aí dá mais uns detalhes, fala: porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne. Essa expressão concupiscência da carne, umas palavras assim pouco conhecidas, né? É desejo da carne. Desejo da carne. E aí fala mais: desejo dos olhos e soberba da vida. Soberba da vida é aquela vida independente de Deus. É aquela vida onde eu entendo que eu sou dono do meu nariz, tenho a minha liberdade, faço o que eu quero do jeito que eu quero e vivo do jeito que eu quero. Isso é soberba da vida. Mas aqui a palavra é muito clara, que o amor do Pai, se referindo a Deus, não está com a gente quando a gente faz opção pelo mundo. E é nisso aí que eu quero falar para vocês, garotada, que pega muita gente, é nisso aí. Esse amor do mundo. A influência do mundo é muito forte. E cada vez vai ficando mais. Hoje, com a questão das redes sociais, com a questão da informação assim em tempo real, com a grande publicidade do mal através dos meios de comunicação em geral, é muito pesada a influência sobre a vida das pessoas, de todos nós. Mas eu acho que os jovens ainda sofrem mais ainda essa perseguição.
Aí vem a questão das companhias, das amizades, pessoas que às vezes não querem nada com Deus e fica tentando influenciar você também para que você também não tenha nada com Deus. Pessoas que estão indo para o buraco, mas parece que elas se sentem assim realizadas em levar mais alguém. E aquele tipo de pessoa que fala assim: eu estou indo para o buraco, mas eu quero levar mais alguém comigo. Então, queridos, preste bem atenção nisso. Isso não é bom para você. Isso não é bom para a sua vida. E você sabe muito bem na escola como você é bombardeado, não é? No meio dos seus colegas, dos seus amigos, pessoas te chamando para ter uma experiência que não é bacana, que não é legal. Isso são as concupiscências da carne. Isso são as concupiscências dos olhos. Isso é soberba da vida. Isso é tentando te arrastar. Mas aí é a hora que você, como Moisés, precisa de ter pulso firme. Aí é a hora que você vai fazer valer a escolha que você fez como uma escolha divina e abençoada. Aí é a hora que você precisa resolver essa questão. Em cada época da história, queridos, a gente vê na Bíblia alguém que Deus levantou para marcar uma geração. Nos dias de Samuel foi a pessoa. Nos dias de Daniel foi a pessoa. Lá nos dias do Egito, José foi a pessoa. Sempre teve um jovem, sempre teve alguém que Deus levantou para fazer assim um marco na geração. Sabe de uma coisa? Nessa geração nossa, também Deus está levantando alguém para fazer diferença. Só que com um diferencial. O diferencial é o seguinte, queridos: é que naquelas épocas, naquelas dispensações, naqueles tempos, Deus levantava um, depois levantava outro, e nesse tempo, irmãos, Deus não vai levantar um Samuel, Deus não vai levantar um Daniel, mas Deus vai levantar uma geração de muitos e de muitas que vão ser uma influência poderosa nessa terra. E eu creio que você pode dizer: esse um sou eu, pastor. Você pode dizer que esse um é você. Basta você tomar uma decisão hoje e fazer a sua escolha, mesmo que essa escolha te custe um preço, mesmo que essa escolha doa em você, mesmo que essa escolha por um momento te perturbe, mesmo que essa escolha por algum momento te chateie, mesmo que essa escolha te faça pensar assim: eu perdi. Mas Jesus falou em Mateus 16, queridos, que aquele que perder por Ele, a sua alma achá-la-á. Mas aquele que quiser ganhá-la, perdê-la-á. Então é assim: ou você ganha agora e perde depois, ou você perde agora e ganha depois. A escolha é sua. Eu queria que você fosse comigo na carta de Paulo a Timóteo. E eu quero te mostrar ali uma coisa. E aí nós vamos caminhando para fechar esse momento com vocês e orarmos, abençoando as suas vidas no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu preciso saber se nós continuamos tendo aqui alguém que vai entrar nessa brecha como boca profética nessa terra. Glória a Deus. Bom, nós todos sabemos que Timóteo era um jovem tal qual você, assim, era um jovem. E como jovem, obviamente, tinha as suas necessidades de jovem, tinha as suas carências de jovem, tinha seus sentimentos de jovem. Ele era um jovem absolutamente normal, era um jovem cristão, discípulo de Paulo, mas era jovem, normal, como eu e você, né? Eu um pouco mais maduro que vocês, né? Mas Timóteo era um jovem que tinha as suas dificuldades de jovem e o privilégio de ser jovem. Paulo, sabendo disso, diga-se de passagem, inclusive solteiro ele era, então ele sabia dos desafios que eram grandes. E ele fala um negócio assim interessante para ele, assim, ó. Primeiro ele começa a falar de purificação.
ele faz lá uma analogia com os vasos de honra e de desonra, né? E vai falando isso aí no capítulo 2, e o versículo que eu quero ler é o 22. Aí no versículo 21, ele dá um incentivo para que o jovem, incluindo no caso o Timóteo, se purificasse. Para quê? Para se tornar um vaso útil, um instrumento útil nas mãos de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Deus quer usar um vaso limpo. Deus quer usar um vaso limpo. Então, se você se coloca diante de Deus, você precisa se preocupar com a sua santificação, porque a sua santificação, a sua vida em pureza diante de Deus, se torna um utensílio límpido nas mãos de Deus, para que Deus use a sua vida. Deus não vai usar um instrumento que está sujo. Deus não vai usar um vaso que não esteja limpo. Ele vai usar um vaso que esteja adequado em santidade e temor na presença dele. Então, queridos, aqui, depois que ele faz esse incentivo, esse encorajamento para Timóteo, de purificação e tudo mais, ele fala assim, no versículo 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Eu acho interessante aqui quando ele fala assim, foge. Por que foge? Tiago, quando escreve a sua carta, no capítulo 5, ele fala a respeito dos ataques do maligno em relação a nós. Então ele dá uma fala interessante, no capítulo 4, ele fala assim, sujeitai portanto a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, no que concerne a diabo, a Bíblia fala que nós devemos resistir, ou seja, não tenha medo dele, resista a ele no nome de Jesus e ele vai ter que ir embora. É assim que funciona. Não tenha medo, ele pode fazer a cara feia, o barulho que for para você, mas se você resistir no nome de Jesus, ele vai ter que fugir de você. Mas interessante, queridos, que no que concerne a impureza, aqui a Bíblia não fala para resistir, a Bíblia fala para fugir, é diferente. Fugir. O diabo você resiste, no que concerne a impureza você foge. Lembra de José do Egito? Fugiu de tal maneira que as roupas dele chegaram a ficar nas mãos da mulher de Potifar. Fugiu. O que significa isso? Significa, irmãos, que no que concerne as nossas batalhas da concupiscência da carne, no que concerne a nossa guerra contra as tentações, nenhum de nós é tão suficientemente forte que possa se arrogar, dizer assim, não, eu não caio, não, os outros caem, mas eu não, eu sou muito forte. Amados, Paulo diz, olha, aquele que cuida está em pé, que pensa está em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, qualquer um de nós é passível de queda, qualquer um de nós é sujeito à queda. Por quê? Porque nós somos gente. Então, queridos, o que eu quero lhes dizer é que o conselho de Paulo a Timóteo é: foge da linha, corre do quê? Das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os de coração puro invocam o Senhor. Então, quando Paulo fala das paixões da mocidade, ele quis dizer que mocidade tem paixão, ou seja, sentimentos de jovem. Óbvio, é normal. O único jovem que não tem nenhum sentimento é um jovem que já morreu, mas se estiver vivo tem sentimento, tem hormônios, e muitos hormônios gritando pela pele, e muitas vezes chamando o pecado para si. E é nessa hora que você tem que sair correndo, fugir do que é impuro para a sua vida. Senão, como que você vai ser uma boca usada por Deus profeticamente nessa nação? Então, nessa noite,
voltando lá para a fala de Hebreus, porque Moisés preferiu ser maltratado a usufruir prazeres transitórios do pecado, ou seja, essas paixões. Ele decidiu, eu não quero. Sabe por quê? As paixões você sente agora, daqui a pouco você tem que sentir ela de novo para se satisfazer. Mas quando você decide por Deus, Ele vai encher você com o poder da eternidade. E o poder da eternidade vai te dar muito mais alegria do que você possa imaginar no presente. Eu queria, para nós encerrarmos, voltar lá na carta aos Hebreus, porque tem uma palavra que eu queria chamar a atenção, e aí nós vamos fechar com essa fala final. Volta lá comigo, capítulo 11 da carta aos Hebreus. Aí no versículo 25, que está o que eu queria falar para nós terminarmos. Então diz que ele renunciou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu ser maltratado, a usufruir os prazeres, né? Ser maltratado junto com o povo de Deus. Aí no versículo 25 vai ter explicação o porquê disso tudo. Olha o versículo 25, como diz. Versículo 26, digo: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então no finalzinho do versículo 26, a razão por que ele decidiu renunciar aos prazeres transitórios do pecado, porque ele contemplava o galardão. Quero dizer para você, querido, querida, que Deus tem um galardão para nós. Galardão, para quem não sabe, é um presente, é o prêmio, é a recompensa pelo que você fez. A salvação Ele nos dá pela sua graça. O galardão Ele nos dá pelo que merecemos, pelo que fizemos. Agora, você só vai fazer se você decidir escolher nessa noite aceitar o desafio, como Moisés aceitou naquele dia, e passar a fazer. Mas para isso, você precisa de ter essa fé que Moisés teve. Qual a fé que ele teve? Ele contemplava o galardão. Ou seja, ele vivia no sofrimento ali da sua renúncia, mas ele tinha uma visão. Qual que era a visão dele? A visão da premiação. Isso é contemplar o galardão. É quando você bate os olhos lá na frente e você está vendo lá na frente o que Deus vai fazer na sua vida e vai te dar. Então, queridos, essa força é o que movia Moisés a fazer a renúncia. Você acha que se ele não tivesse contemplado o galardão, se ele não tivesse visto a promessa, se ele não tivesse visto a premiação, você acha que ele seria doido de renunciar o que renunciou para nada? Obviamente que ele não teria feito essa renúncia. Então a renúncia de Moisés se justificou a partir do momento que ele viu lá na frente que valeria a pena e ele ia ser recompensado. A pergunta é: você consegue ver que Deus vai recompensar a sua vida? Você consegue ver que Deus vai te recompensar lá na frente? Então, se você vê que Deus vai te recompensar, então você pode e deve escolher hoje, pode decidir hoje que você quer viver uma vida ao lado daqueles que invocam com pureza no coração o nome do Senhor. Se você crê nisso, agora nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que possa dar a você essa bendita graça, dar a você essa premiação. Então começa com você renunciando. Vamos fazer esta oração agora. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, começasse a orar. Pode orar do jeito que você está aí mesmo. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser ficar do jeito que está aí, fica. O importante é você agora estar orando. E você começa a falar com Deus agora. E você começa a dizer: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu decidi viver uma vida na sua presença. Eu decidi uma vida ao lado do Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero andar e ser uma influência boa. Eu quero ser uma boca profética nessa nação.
Eu quero estar debaixo desse manto profético que o Senhor está lançando sobre o Brasil. Eu quero, em nome de Jesus. Então começa a falar isso para o Senhor agora. Abra a sua boca, querido, e começa a orar no nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos nesta noite apresentar teus filhos a ti, tuas filhas a ti, e oramos, Senhor, rogando-te que o Senhor venha nesta noite encontrar o coração dos teus filhos que é dado ao Senhor, ó Deus, diante de ti. Ó Deus, prostrado diante de ti, um coração que decidiu renunciar os prazeres transitórios, Pai, do pecado, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Meu Deus, é esta noite, Pai, que o Senhor escolheu para abençoar, Senhor, essa juventude, abençoar esses adolescentes, abençoar esses jovens, chamando-os, ó Pai, ao compromisso da aliança, ao compromisso da santificação, ao compromisso, Senhor, da sua presença. Oh, papai querido, eu quero abençoar a vida de cada um deles, eu quero ministrar a vida deles, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que teus filhos venham, Senhor, experimentar o toque do Senhor, o toque do teu Espírito, Pai, para servirem a ti, para andarem na sua presença, ó Deus, para se tornarem, Senhor, uma boca profética nessa nação. Pai, nós abençoamos a vida de cada jovem nessa noite, entregando-os em tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a sua glória, Senhor. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu ainda quero fazer uma outra oração, mas esta oração eu quero fazer só para algumas pessoas. Eu quero orar por aquelas pessoas que entenderam que isso tem tudo a ver com você, que você sentiu no seu coração: olha, essa palavra foi para mim. Aqueles que ouviram assim: eu gostei, foi uma palavra tal, legal, gostei, não precisa vir aqui não. Mas aqueles que entenderam assim: não foi só uma palavra que eu gostei, é uma palavra que foi para mim, essa palavra foi para mim. Eu entendo que eu sou essa pessoa que precisa renunciar às coisas para atender um chamamento de Deus como uma boca profética nessa nação. Deus me chamou como uma boca profética e eu quero cumprir com esse chamado de Deus. Então, se há alguém aqui que ouviu a palavra e sentiu isso, eu quero convidar você a vir aqui mais para frente, por favor. Só você que ouviu isto, que Deus falou com você. Se tiver alguém que ouviu e entendeu que é para você isso, então você vai ficar aqui e você vai ficar de joelhos, por favor. Fique aqui de joelhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Os demais que não entenderam assim, já foram abençoados com essa oração. Só me ajude agora a orar por eles. Mas aqueles que entenderam que Deus está falando com você, que Deus quer algo a mais com você. Deus não quer só te abençoar, não. Deus quer algo a mais com você. E esse algo a mais é tomar a sua boca como uma boca profética dessa nação. Glória a Deus. Eu creio, queridos, que Deus está realmente fazendo algo muito lindo na vida desses jovens.